Começamos o ano de 2022 com a notícia de que a surrogacia, que é um neologismo criado para a prática que é popularmente conhecida como barriga de aluguel, foi aprovada para casais gays em Israel, entrando em vigor a partir do último dia 4 de janeiro. No entanto, a medida, que parecia ser mais uma conquista para a comunidade LGBTQIA+, passou a ser criticada por setores feministas da sociedade israelense, a partir de uma questão complexa que até então não estava na pauta. Como que ficam as mulheres e pessoas com útero depois de passar por esse processo? Dá para dizer que é uma questão de escolha quando, na maioria das vezes, essas mulheres se submetem ao procedimento por necessidade financeira? E, para além de todos esses efeitos físicos, quais são os efeitos mentais e os impactos nas relações sociais dessas pessoas? O recurso da barriga de aluguel antes era permitido para casais heterossexuais e mulheres solteiras, e era uma demanda antiga da comunidade LGBTQIA+ israelense e, por isso, foi celebrado por muitos ativistas. Acontece que, na maioria das vezes, as mulheres aptas ao processo são submetidas a tratamentos hormonais inadequados à sua saúde e são coagidas a fazerem procedimentos agressivos, como o parto antecipado ou até mesmo o aborto de um dos bebês, caso sejam gêmeos. O Gavá, coletivo LGBTQIA+, do IB, inclusive fez um post na página deles no Instagram apontando esses e outros pontos relevantes sobre esse tema. Eu sou Anitta Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzira, professora estudiosa de cultura e história judaica. Bom, o assunto de hoje é bastante delicado, né? Por isso, justamente por isso, merece uma discussão mais aprofundada. E para conversar com a gente chamou a Elisa Tettelbaum Schuckmann. Ela é judia, lésbica, médica ginecobstetra e mãe da Sofia, que está a caminho. Em breve teremos Sofia com a gente, né? E também o Márcio Albino, que é jornalista gay, teve educador social de HIV e AIDS no grupo Dignidade e já foi diretor de comunicação na Aliança Nacional LGBTI+, e é idealizador dos voluntários Arco-Íris, que é uma organização comunitária LGBTQIA+, em Curitiba. Ele também prestou assessoria LGBT para o Museu do Holocausto de Curitiba e está como consultor LGBT+, do Memorial do Holocausto do Rio. Do Rio mesmo ou do Rio Grande do Sul? Do Rio de Janeiro. Ah, tá. Os dois são ativistas LGBTQIA+, e fazem parte do coletivo Gavá, que já foi mencionado aqui pela Anitta. Sigam o Gavá aí nas redes sociais, no Instagram. E eu queria agradecer, em nome do nosso podcast, do IB, a presença de vocês terem aceitado falar com a gente hoje. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Admiro muito o trabalho de vocês no podcast. Obrigado por receber a gente. Legal. Bom, então a gente queria começar, né, com a Elisa para ouvir também essa parte mais técnica, né, para contar um pouco para a gente o que é a surrogacia ou surrogação, enfim, há alguns termos, né, para essa prática, né, o que é a barriga de aluguel, né, como que funciona? A barriga de aluguel é quando uma mulher é contratada para gestar uma criança que não vai ser filho ou filha dela. Basicamente é isso. Eles têm vários detalhes, lembrando do país e do acordo entre as partes, mas esse é o geral. Eu vi que no Brasil, por exemplo, não é permitido que esse trâmite todo não tenha envolvimento de dinheiro, né? As mulheres não podem ser pagas, né? Aqui, inclusive, tem várias regras, precisa ser alguém, ter algum grau de parentesco, né? Com a família, né, que vai receber a criança. Então, imagino que em Israel as regras sejam bem diferentes, né? Sim, no Brasil, isso é regulamentado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que determina que isso só pode ser feito, no Brasil se chama gestação de substituição. Não existe esse termo barriga de aluguel justamente por não poder incluir nada comercial, nenhum tipo de dinheiro. E tem que ser familiar até 4º grau de alguma do casal ou do paciente. Eles chamam de paciente na resolução, né? Do CFM. E em Israel, as regras são bem diferentes. Mas tem algumas coisas em comum. Por exemplo, já tem que ter aquela pessoa com útero, né? Vou chamar de mulher para simplificar, mas eu sei que humanos não são simples. Não é toda mulher que tem útero e não é toda pessoa que tem útero que é mulher. Mas a mulher que vai se submeter a esse procedimento, ela já tem que ter um filho, e se ela for casada ou tiver união estável, tem que ter uma autorização do cônjuge. Mas essas são as similaridades, param por aí. O resto tudo é bem diferente das regras daqui e lá.
E, Márcio, a gente queria ouvir você sobre essa comemoração de setores LGBTQIA+. Como a gente falou, essa prática já era liberada para casais heterossexuais e mulheres solteiras, porque para homens gays, por exemplo, isso foi comemorado, porque foi visto como uma conquista. Só para adicionar aqui o dado, em Israel, a barriga de aluguel já era legalizada para casais heterossexuais desde 1996, então não foi um período de tempo curto entre uma coisa e outra, é bastante tempo. E aqui também, antes do Márcio responder, queria fazer uma observação que vai edificar a vida de todo mundo, que, para quem não lembra, Kim Kardashian teve um filho por barriga de aluguel. Então, é isso. Márcio, por favor. Então, vamos lá. Antes da gente, inclusive no Gavá, entender a complexidade da notícia, né, e ser alertado, principalmente pelas organizações feministas parceiras, o tom e a compreensão, na nossa ignorância, foi dado a partir do que a notícia realmente significava. E a notícia, ela está muito paralela com outras coisas que têm acontecido em Israel em relação ao movimento LGBT, também com a adoção, né, quer dizer, o que está acontecendo, o que aconteceu, e na verdade o que acontece em muitas partes do mundo é que quem está levando a cabo as discussões para essa equidade perante a lei geralmente tem sido a Suprema Corte, né, o Judiciário, não o Legislativo. Nesse caso específico, foi a mesma compreensão da Suprema Corte em relação à questão da adoção por homens gays, né, casais gays e por homens solteiros, que era a ideia de que havia um impedimento específico, né, ao acesso desse, vamos falar aqui da surrogacia, né, o acesso da surrogacia, e esse impedimento era para casais gays e para homens solteiros. E a Suprema Corte entendeu, isso foi em julho de 2021, mas a discussão já estava lá desde 2020, ela só de fato a Suprema Corte ela deu 12 meses em 2020 para o parlamento criar uma legislação, eles não criaram, então eles acabaram entendendo que era injusto essa desigualdade específica, mencionando, né, casais gays, ao acesso da surrogacia. Isso antes da gente entender a complexidade da surrogacia em si, né, antes de trazer a conversa da própria surrogacia em si. Essa foi o mesmo posicionamento que a Suprema Corte em Israel teve com a relação à adoção por casais gays, né, e que agora também está em discussão, está em processo e é um tanto quanto confuso e cinzento onde de fato está, né? Tem todo esse procedimento jurídico, obrigar o parlamento a criar uma legislação que comporte todas as regulamentações, todas as questões. Então, a princípio, quando a notícia foi que a Suprema Corte havia, né, naquela compreensão, removido uma injustiça, de uma desigualdade perante a lei para um acesso de um procedimento, por assim dizer, né? Eu sei que vamos falar sobre, a Elisa vai trazer bem mais a complexidade, né? Tipo, não é só um procedimento, a gente envolve muitas outras nuances, mas quando a discussão é sobre essa questão da desigualdade ao acesso, isso foi entendido a princípio como uma conquista, né, para o movimento LGBT, para a comunidade LGBT. Claro, também foi entendido como conquista, né, a surrogacia em si e a necessidade, vamos colocar assim, do movimento de homens gays, eu não diria nem o movimento LGBT, ao acesso ali da barriga de aluguel. E aí a gente entra já na discussão, né, já entra na profundidade da complexidade da surrogacia. Mas, a princípio, foi comemorado, levando em consideração o que a Suprema Corte tem feito e que o Judiciário tem feito no mundo inteiro, que é quando há uma desigualdade perante a lei, o acesso de certa questão que é dado aos heterossexuais, aos casais heterossexuais, e explicitamente não é dado aos casais gays, ainda mais em Israel, onde a pressão para não se dar vinha dos religiosos reacionários, conservadores, aí foi entendido como uma comemoração. E eu acho que, nesse sentido, né, quando a gente pega a questão da equidade perante a lei, desigualdade perante a lei, a gente pode entender, abraçar a verdade complexa, né? É uma comemoração de fato. Mas a partir do momento que a gente entende que tem outras camadas, né, e que elas são bem mais sérias do que apenas a questão da injustiça e da desigualdade, aí a conversa acaba se tornando mais complexa. Só queria... Não sei nem se alguém aqui entende alguma coisa de direito, mas seria mais no sentido disso abrir o que a gente chama de jurisprudência? É mais nesse sentido a comemoração de abrir uma brecha para conquistas futuras? Porque a surrogacia ela não é uma novidade, né? Como a gente falou, está lá desde 96. Mas essa seria uma brecha para que outros direitos fossem ampliados para homens gays, enfim, para a comunidade LGBT que ia mais em Israel? Foi mais ou menos esse o sentido?
Eu não sei se no quesito legal abre jurisprudência, realmente não sei dizer, não é minha área de direito, mas que abre precedente pro movimento, com toda certeza, porque isso já acontece antes, né? Eu acho que o fato de você ter uma Suprema Corte que está se mostrando favorável a reconhecer e pontuar essas desigualdades, isso abre para as outras questões. O próximo passo, principalmente em Israel, é isso ser levado para o casamento, não só o casamento igualitário, mas o casamento civil, né? Que ainda é inexistente. Então, se isso abrir precedente, eu vou ficar muito contente. Eu acho que é uma comemoração, sim, para o movimento LGBT. Mas não é uma comemoração para o movimento LGBT quando se envolve injustiça também para outros grupos. Sim, mas nesse sentido foi muito importante, né, o posicionamento das feministas, né, porque eu acho que justamente por isso, né, por essa esperança de que essa medida ela abra caminhos para que novas conquistas apareçam, surjam aí no horizonte da população LGBT, eu acho que a gente, enfim, acabou ignorando, né, por ignorância mesmo, questões importantes. Então, eu queria, Elisa, que você comentasse um pouco mais. A gente trouxe aí na abertura, inspirada por aquele post do Gavá, super importante, super relevante, algumas questões, né, complexas que envolvem, né, todo esse processo. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Elisa, por que o feminismo vê na barriga de aluguel, né, um problema, se isso fere, de alguma forma, os direitos das mulheres. Queria que você comentasse um pouco, de forma um pouco mais aprofundada sobre esses pontos. Essa é uma questão bem complexa mesmo. Eu acho que a gente começa pensando em feminismos, né? Porque existem várias vertentes, ainda há muita polêmica e discordâncias. Vai ter feministas que defendem que sim, que é um direito da mulher se vender, talvez, e que se ela vai se vender, ela pode se vender para quem ela quiser, seja homens gays ou casais heterossexuais, mas eu acho que não dá para deixar de olhar para as mulheres que são vítimas desse processo mesmo, de ter os seus úteros alugados, né? Porque quando se fala, por exemplo, em bom português, de barriga de aluguel, a ideia é que é só o útero, que é só a gravidez, né? E isso essa expressão em português, eu acho ela que explica bem o que as pessoas acham que acontece. As pessoas veem a grávida como um útero ambulante. Isso não só nessa situação, mas em outras situações também. É impressionante como a sociedade vê, assim, não é mais uma mulher que tem uma criança no útero, é uma criança no útero e às vezes em volta tem uma mulher, às vezes não tem nada, às vezes é uma máquina de incubador. Então a gente não pode deixar de ver isso, né? E é isso que as feministas trazem, assim. Em Israel, particularmente, já se tem dados disso, de que os casais contratantes, ou as mulheres solteiras contratantes, têm mais educação e mais instrução, assim, de anos de estudo, e mais renda do que as mulheres contratadas. E as mulheres contratadas, quando se perguntam para elas por que elas estão fazendo isso, a maior parte vai dizer que é por uma questão financeira. Então, se a gente for ver isso, então é direito daquela mulher vender o seu corpo e fazer uma coisa linda, que é ajudar a trazer uma vida ao mundo, mas então por que é um direito que só os pobres exercem? Se é uma coisa tão maravilhosa, por que não tem rica fazendo isso por aí? E acho que é bem por aí o início da reflexão. Também tem toda a questão de que... Eu queria ouvir a parte médica também, que a gente falou essa questão dos hormônios, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não sei se já era isso que você ia falar, mas... Eu ia comentar um pouco também, antes de entrar na parte médica da gestação, que vai até o final e que tem os riscos e tudo mais, na parte antes disso, né? Em Israel, as pessoas que procuram esse tipo de serviço têm que ter infertilidade. Não pode ser só porque eu quero. Tu tem que comprovar a infertilidade para um comitê técnico e religioso, inclusive, que vai aprovar que tu pode ir adiante nesse processo. Então, normalmente são as mulheres que vão usar o seu material genético, porque em Israel tu tem que ter uma conexão genética com aquela criança que vai nascer para tu ser pai ou mãe dela, no caso de barriga de aluguel. Então, uma mulher solteira que não consegue gerar óvulos próprios, ela também não consegue ter acesso a esse tipo de serviço, porque ela não vai ter uma conexão genética com aquela criança. No Brasil, por exemplo, isso não é determinado. Se eu quisesse pegar óvulos da Anitta e colocar na Amanda e dizer que o filho é meu, se a Amanda fosse minha prima, por exemplo, eu poderia. E eu não poderia saber que é a Anitta também, porque tem que ser anônimo. Enfim, foi um péssimo exemplo, mas eu quis dizer que no Brasil não tem que ter parentesco genético. Em Israel, sim. O que acontece, então, é que essas mulheres
muitas vezes têm mais idade, porque elas já percorreram o caminho de tentar engravidar naturalmente, e às vezes tentar fazer tratamentos para infertilidade que não incluem outros úteros, e então vai ter muitos casos de mulheres que são procuradas para serem barrigas de aluguel e que acabam não engravidando ou engravidando e perdendo. E essas mulheres não vão ser remuneradas, não vão ter acompanhamento psicológico, elas ficam completamente desamparadas. E não é uma porcentagem pequena, eu acho que é quase metade, por volta da metade, assim. Então elas às vezes não vão ter. A gente também pensa muito na separação com o bebê, vai um momento de sofrimento. No estudo israelense que eu li sobre isso, não foi trazido isso como um momento de sofrimento, assim. Eram mulheres bem resolvidas em relação a isso, e a separação com o bebê não trouxe sofrimento. Mas elas trouxeram, por exemplo, o sofrimento dos filhos dela, né? Das crianças que elas já gestaram e pariram realmente são filhos delas, que as crianças sofreram com aquilo, porque elas também não têm acompanhamento adequado. Então, realmente é muito mais complexo. E do ponto de vista médico, o tratamento que essas mulheres passam é parecido com o que eu passei para gestar a Sofia, então eu conheço bem, na pele, inclusive, né? É feita toda uma preparação para receber o embrião com hormônios e acompanhamento para ver se está na hora de transferir. É transferido o embrião, não tem cirurgia, não é um procedimento invasivo, assim. E depois segue usando bastante hormônio durante a gravidez, até os primeiros meses. E é uma gravidez com um risco maior. Por questões imunológicas, enfim, tu tem um risco muito maior de ter pré-eclâmpsia, por exemplo, que é uma doença da gravidez e uma doença potencialmente grave, do que uma gravidez espontânea. Será que isso é falado quando vão submeter as mulheres a esse processo? Será que as mulheres sabem o que quer dizer pré-eclâmpsia? Não sei. Né? Nos estudos americanos, por exemplo, que avaliaram as propagandas que tinham de venha vender seu útero, pouquíssimos falavam sobre os riscos, sabe? E é vender o útero, né? Alugar, vender, enfim. Só quando a gente estava falando sobre isso, eu não tinha... Assim, vamos ver se até o final do episódio eu vou ter uma opinião formada sobre isso, porque acho que não é nem uma questão de eu não sei o que eu penso, é tipo, nunca tinha parado para pensar sobre esse tema, assim. Mas uma coisa que me virou uma chavinha quando a gente estava pesquisando para fazer o episódio, que me lembrou muito a discussão da regulamentação da prostituição, que é um debate muito antigo no feminismo, né? Assim, até lembro quando o Jean Willis, ainda deputado, veio com essa história de regulamentar a prostituição, e eu formei uma opinião um pouco, pode ser polêmica para algumas pessoas, aí queria também ouvir vocês sobre se vocês acham que dá para fazer uma comparação, assim, um paralelo, vamos dizer assim, né? Não, mas é regulamentado, então elas podem fazer, ela escolheu fazer, ela vai ganhar por isso, é bom para ela, como a Elisa falou, né? Mas as pessoas, esse discurso muito liberal, e até mulheres que defendem isso são mais ligadas ao feminismo liberal, ele não faz esse recorte de classe, esse recorte de raça, tudo isso é muito esquecido, muito deixado de lado, e hoje, na minha opinião, prostituição é estupro pago. Eu não tenho outra maneira de definir, senão essa, de tudo que eu formei até aqui. E eu vou, assim, nesse mesmo sentido, assim, porque não é um estupro, porque não tem um ato sexual, mas é isso, é meio que... É que o nome barriga de aluguel diz absolutamente tudo, mas enfim, queria saber se vocês acham que esse paralelo faz sentido, até acho que a Amanda deve ter um monte de coisa para falar sobre isso. Não, sim, na hora que a Elisa trouxe, né, essa questão de algumas vertentes, e claro, principalmente as feministas liberais têm opiniões diferentes, na hora me veio a questão da prostituição, porque toda essa discussão também em torno da prostituição, se regulamenta nessa luta pela regulamentação, ignora também que crianças e adolescentes são jogados, né, nesse mundo, assim. Ignora que existe toda uma parcela de meninos, meninas, crianças, adolescentes que não têm opção, que são levados por adultos, induzidas por adultos a se prostituírem. Então, eu particularmente, assim, sou contra a regulamentação, porque a questão é muito complexa, né? Eu concordo com a Anitta, eu acho que é estupro pago também, acho que
as pessoas ainda, né, algumas pessoas ainda tentam glamorizar, né, a história toda das sugar babies, sugar daddy, para mim isso aí é só uma glamorização da prostituição, não é diferente, né, mas é isso, assim, você coloca, enfim, pessoas que já estão em estados de vulnerabilidade, as pessoas já estão em uma situação de extrema vulnerabilidade, você, né, regulamenta isso para que elas permaneçam, né, para perpetuar isso, né? E Eu ainda acho vai vir alguém muito e dar o difícil. argumento da Bruna Surfistinha que Não. escolheu fazer isso, foi a escolha dela. Mas enfim, Elisa, você quer comentar escolha. Você quer comentar esse paralelo? Se você acha que isso faz sentido? Faz todo sentido, né? O interesse comercial capitalista está sendo colocado acima do o direito de autonomia sobre o próprio corpo. E prostituição também acho que seja estupro pago. E a grande pergunta é essa: quem interessa regulamentar a prostituição? A quem que interessa regulamentar a barriga de aluguel? Né? A gente está protegendo alguma mulher? A gente está protegendo alguma pessoa que poderia querer vender o seu útero, ou alugar o seu útero, regulamentando? Ou a gente está só permitindo mais exploração e maquiando isso de vamos ajudar os outros coitadinhos que não conseguem engravidar por si próprios? Não quero diminuir quem não consegue engravidar por si próprio, não é essa a minha intenção, mas a gente não pode botar os direitos de uns acima dos direitos dos outros, né? Márcio, se você quer comentar, Márcio? Comentar alguma coisa sobre esse tema? Não. Só vou trazer uma coisa assim que me veio à mente quando vocês traziam também, que eu acho que é a pergunta certa a se fazer, né? Quais perguntas a gente tem que fazer quando esse assunto aparece? Será que existe consentimento quando existe dependência financeira, né? Porque aí que está a questão, não é que talvez não possa existir a possibilidade de consentimento para, vamos colocar até a prostituição, né? Mas será que essa é a realidade? Será que essa é a realidade da maioria? Será que é assim que funciona de fato, né? E é muito curioso porque é justamente esse argumento que geralmente é levantado, né? Não, mas é voluntário, é consentido. Ok, existe esse lugar, mas esse é o lugar que fala da realidade ou fala conceitualmente da transação econômica, né? Do que a gente está falando? Falando de pessoas, de uma teoria econômica? Isso me lembra muito, não sei, acho que vocês até iriam trazer essa questão da questão da venda de órgãos, porque ela parte dos mesmos, alguns paradigmas semelhantes também, né? Então só me veio à cabeça isso, assim, acho que tem muito mais pergunta que resposta quando a gente traz o assunto. E se tem muito mais pergunta que resposta, né, e são perguntas difíceis, não dá para tratar com esse simplismo de, é voluntário uma transação econômica. Pois é, a pessoa, em vez de estudar ciências sociais, história, lê o Doce Veneno do Escorpião e acha que sabe de alguma coisa, né? Mas... Falando aqui, o Márcio, enfim, trouxe esse assunto que é muito... já era o nosso próximo tópico aqui. Eu queria saber da Elisa, né? A gente tem essa regulamentação que é muito próxima, né? No Brasil, não sei se quem está ouvindo a gente sabe, mas no Brasil a barriga de aluguel é proibida e entra na mesma lista de proibições que a venda de órgãos, né? Eu lembro que há um tempo atrás já esteve na pauta aí, né? Essa polêmica, né? Ô, Amanda, não foi o Monark que falou sobre isso? Foi! Ô, Amanda, você tá bem de referência. Hoje a Amanda citou o Doce Veneno de Escorpião e trouxe a discussão pautada pelo Monark. Péssimo, mas parabéns, enfim. nota 2. Venda de... Obrigada. Eu queria ouvir de você, Elisa, né? Como médica, né? Se isso faz algum sentido. Faz total sentido. Eu acho até que seria... Para mim, é até maior do que venda de órgãos. Porque se eu quisesse, sei lá, vender o meu rim, eu consigo viver com um rim. Né? Vendo o rim, fica lá 10 meses com ele, porque a gestação não é 9 meses. Novidade para quem não sabe, a gestação é 10 meses. Fica lá 10 meses com o meu rim, me devolve, tá tudo sussa. Não é isso. É como se eu ficasse sendo uma máquina de diálise para a pessoa 24 horas por dia, porque a gravidez faz isso. Ela te muda do início ao fim. Claro, tem gente que não vai sentir nada, que vai dizer que tá grávida é maravilhoso. Mas também não tem... Mas tem gente que... Não foi o meu caso. No meu caso, foi uma merda mesmo. Pois é, tem pessoas que têm experiências muito diferentes. Nem a doação de gametas, né, de óvulos e espermatozoides não é... a venda de gametas não é permitida no Brasil. O que não quer dizer que não é um serviço pago, por exemplo. Se a pessoa precisa engravidar e ela não tem acesso a um sêmen de boa qualidade do parceiro dela, ou ela é, enfim, solteira ou casada com outra mulher, ela precisa recorrer a um banco de gametas. E esse é um serviço pago. Mas é que nem tu receber uma bolsa de sangue num hospital que não é do SUS. Tu vai pagar
por estar recebendo a bolsa de sangue, tu não está comprando sangue, tu está pagando pelo processamento, pelo estoque, pelos profissionais, o profissional que pendura a bolsinha ali, e o sêmen é a mesma coisa, né? E órgãos também. Faz todo sentido isso ser proibido, porque não tem como... E também é mais do que um órgão, é uma vida humana, né? Tem muitos autores que falam que a barriga de aluguel é tráfico humano de bebês. Você está comprando uma criança, você está comprando uma vida. E tem bastante... Eles têm bastante material para justificar essa afirmação deles. Inclusive, não sei se vocês se vocês lembram do terremoto que teve no Nepal em 2015, que teve a polêmica que Israel foi resgatar as mulheres que estavam grávidas de bebês que iam ser israelenses, que as barrigas de aluguel, que não eram nem nepaleses, elas eram indianas, e daí a Índia proibiu fazer barriga de aluguel para casais gays, e elas foram mudadas para o Nepal, essas mulheres que já estavam grávidas, e daí primeiro resgataram os bebês israelenses, se eu não me engano, os bebês que iam virar israelenses, e daí depois resgataram essas mulheres também. O que isso aconteceu com elas depois eu não consegui descobrir, mas pode ser, existe essa analogia com o tráfico humano, assim, também. E só para complementar, eu, enfim, não sou mãe, mas hoje é dia 10 de janeiro e dia 9 passou no Fantástico uma reportagem bastante impactante sobre a influenciadora digital, Chantal Verdelho, falando sobre a violência obstétrica que ela sofreu. Então, assim, não é só gestar uma criança também, né? O que as mulheres estão submetidas no momento do parto. Eu não sei como é essa questão em Israel, enfim, não posso dizer profundamente, mas o Brasil é um país... Elisa pode falar muito melhor que eu, mas muito marcado pela violência obstétrica, isso pode gerar traumas para uma vida, e tudo isso por um preço, literalmente, não é o preço de você ter um filho que você ama muito, não é o preço, é o valor, é o dinheiro. E eu acho que nada disso pode ficar fora da discussão, porque tudo isso inclui a gravidez, né? Então, você ignorar isso é você não ampliar o debate. Assim, porque o parto humanizado, né, é algo que você consegue a muito custo, assim, de resistência, você tem que ser muito bem informado, né, e se você não paga, não tem como pagar uma equipe, você tem que ir em busca de alguns, né, serviços, SUS tem alguns hospitais de referência, casa de parto que fazem, mas é tudo muito obscuro, é um mundo assim, né, sem falar que a humanização, nesse sentido, nesse contexto, já virou nicho de mercado, mas enfim. Mas é muito difícil, né, essas informações chegarem, né? A maioria das mulheres sofre violência obstétrica e nem sabe que sofreram, nem sabe que passaram por violência obstétrica. Bom, e acho que nesse ponto em que a gente está falando sobre gerar parentalidade, até foi a Elisa que me contou que esse termo existe, que acho que eu nunca tinha pensado sobre isso. Muita gente deve estar se perguntando, tá, mas se você quer tanto ter um filho, por que você não adota? Tenho certeza que tem gente pensando sobre isso até aqui. E aí eu queria ouvir um pouco do Márcio, enfim, sobre essa questão. E também queria ouvir da Elisa sobre uma coisa que a gente conversou quando a gente estava falando sobre o episódio, que é se o Estado pode regulamentar a parentalidade das pessoas. E também, Elisa, como foi a sua própria escolha de passar por esse processo de engravidar? Por que isso foi importante para você? Óbvio que não é igual o que a gente está falando, que é você mesma que está grávida, mas acho que talvez um questionamento para algumas pessoas que estejam fora desse momento da vida tenham pensado. Então, enfim, se o Márcio quiser começar, fica à vontade. Acho que eu só vou fazer um comentário sobre isso, né? Sobre a questão de adoção. Acho que famílias são diversas, famílias são formadas de várias maneiras. A gente conversava em off ali com a Elisa, ela até trouxe essa questão. Acho que a pluralidade de famílias vai existir independentemente das circunstâncias ao redor. E a formação pode sim ser injusta e eu acho que podem ter uma série de questões complexas ao redor. Inclusive para a criação das crianças, né? Quer dizer, vamos pensar na criança que nasceu a partir de uma surrogacia, qual vai ser o pensamento dela em relação à família, como vai se desenvolver essa relação dela, né? Como isso vai ser contado, né?
Eu não tenho dados e não sei se há dados sobre essa compreensão, né? Se existe alguma perspectiva. Mas o fato é que essas famílias existem, vão existir, e eu acho que aí entra já uma outra problemática, que é como, de fato, acolher isso, né, na comunidade como um todo, e acolher as dificuldades que entram nesse processo. Quanto à adoção, sou suspeito para falar, né? Eu acho que a adoção ela tem sido também uma questão do movimento LGBT há bastante tempo, e um debate grande sobre a facilidade, também sobre muitas das proibições, né, os problemas legais. Mas talvez o que eu tenho a acrescentar é dizer que existem muitas possibilidades de família, a adoção é uma delas, e eu acho que, né, se a questão é querer ter uma criança ou querer criar uma criança, porque não é ter uma criança, né, como se fosse uma propriedade, assim, você não pega a criança, eu comprei, é meu, ou e tal. É uma questão de você querer criar uma criança. Se você quer formar uma família, acho que a adoção tem que estar na mesa, né, como possibilidade, se você for um casal gay. Eu acho que é uma das primeiras coisas que passam pela cabeça de homens gays, né, ou até mesmo de mulheres lésbicas, quando decidem criar uma criança e cuidar de todo esse processo. Mas é uma questão que tem que estar na mesa, né? Independentemente de quem for fazer o processo, de quem for adotar, eu acho que a questão que foi levantada muitas vezes na conversa, que foi calorosa, de fazer terapia, olha, pessoalmente falando, acho que todo mundo deveria fazer terapia antes de tomar qualquer decisão séria que envolva cuidar de outro ser humano. Então, assim, independentemente do processo, né? Seja de uma família heterossexual, de pai, mãe, cis, com filhos. Família tradicional brasileira, a famosa. A família tradicional brasileira também precisa ir para terapia. Eu acho que se a questão for para terapia, todo mundo deveria ir. Precisa bastante, diga-se de passagem. E ultimamente mais ainda, é isso aí. E você, Elisa? Eu acho que a adoção é uma via para a parentalidade. Ela não é uma resposta à infertilidade ou à dificuldade para engravidar. Já me fizeram essa pergunta, assim, quando, né, casal sapatão engravidou, por que não adotar? Tem tanta criança precisando de um lar. Por que ninguém fala isso para o João e para a Maria? Todo mundo sabe que o João e a Maria estão tentando engravidar há 2 anos. Por que ninguém fala para eles vão adotar? Entendeu? Porque eu acho que essa pergunta não cabe nem para o João e para a Maria, na verdade. Porque a adoção não é uma resposta para quem... tu quer ter um filho, vai lá e adota. Não é assim que funciona, e pessoas que procuram a adoção pensando assim têm mais chance de fracassar, tanto de se frustrar, né, no processo e com a criança também, quando recebe. Então, eu acho que por mais que é natural vir esse pensamento, eu não estou julgando necessariamente quem me perguntou isso, ou ainda vai me perguntar, mas eu boto a reflexão de volta, né? Isso é uma reflexão que deveria vir para todo mundo que pensa em aumentar sua família através de filhos. E não só para quem é LGBTQIA+, ou quem tem dificuldade para gestar, engravidar ou engravidar outra pessoa naturalmente, né? Uma reflexão que deve ser proposta a todo mundo. Sobre o direito à parentalidade, assim. O que existe é o direito à família, né? Então, a criança tem direito a uma família. Se tu vai fazer um curso de adoção, por exemplo, isso é bem, bem claro, assim. As crianças que estão esperando, elas têm direito a ter pai, mãe, pessoas que cuidem dela, e o Estado tem que tentar achar famílias para elas, mas não é direito de quem quer adotar receber uma criança, né? A pessoa pode ter negado isso várias vezes, ela pode entrar com recursos, mas isso pode ser negado a ela se os responsáveis acharem, os órgãos responsáveis acharem que aquela família não tem condições para receber uma criança ou um adolescente. E isso também vai além, né? A gente, por exemplo, é regulamentado a questão tanto da surrogacia, como até em Israel alguns casos de fertilização in vitro, de tratamento para infertilidade foram negados a mulheres solteiras. Clinicamente poderiam ter acesso, mas já foi negado porque elas não teriam condições de criar os filhos, por exemplo. E daí a pergunta é, por que eu nego para ela, mas eu não proíbo uma pessoa que é exatamente igual a ela, mas que é casada e engravida espontaneamente? Por que eu não proíbo ela de engravidar? A resposta que eu achei quando eu fui buscar essa pergunta é: não proíbem porque é logisticamente impossível. Porque se o Estado pudesse regular e autorizar a pessoa antes de o casal ou a família resolver ter filhos, isso seria feito, não é feito simplesmente por motivos logísticos, porque seria sim do interesse da sociedade e do interesse das futuras crianças. Acho isso bem polêmico, não sei se eu concordo, mas a verdade é que, no sentido de um direito a ser protegido, paternalidade atualmente nas sociedades que a gente conhece não é um direito que é reconhecido e protegido no geral, assim, e pode até ser negado.
em algumas situações. Mas também não chega a ser ao ponto de fazer uma esterilização voluntária, por exemplo. Isso já é uma coisa que existia antigamente e que hoje em dia só existe no Brasil com ordem judicial e olha lá, muito polêmico. Sim, são questões profundas. Eu também não sei exatamente qual, não tenho uma opinião cristalizada, né, sobre isso. E realmente as famílias, enfim, quaisquer que sejam a sua configuração, eu acho que tem que estar preparada, tem que ter condições não só materiais, mas enfim, psicológicas, mentais, e a gente tem vários recursos, né, hoje para isso. Inclusive, um momento de curiosidade, eu também só soube ano passado que existem doulas de adoção, que eu acho que é algo muito legal, né, enfim. Só uma coisa que eu acho muito louca, desculpa, Amanda, mas que muita gente... Amanda, a Elisa estava falando, né, que tem esses questionamentos assim, porque perguntam para ela e não perguntam para o João e para a Maria, porque que eles escolheram ter um filho e não adotar. Também dos criadores dessa pergunta, vem também os que questionam: ai, mas você vai adotar? Você não acha que talvez isso seja muito problemático? Assim, meu Deus, criar um ser humano, a chance disso sair algum problema é altíssima, altíssima. Então, por que você vai colocar toda essa responsabilidade no filho que veio via adoção? Acho que as pessoas também têm bastante preconceito com a adoção no geral, e aí seja, tipo, oferecer a adoção apenas para as pessoas que não poderiam, né, ter esse filho da forma mais tradicional possível, como também questionar o quão saudável é uma adoção. Enfim, fica para outro episódio falar de adoção no judaísmo, mas só queria complementar. Tema super interessante, instigante. Bom, e o outro tema, né, que a gente queria falar aqui é que quando essa notícia saiu, a decisão foi alvo de críticas de vários setores, né? Além das feministas, que a gente já explicou até aqui, a gente já trouxe vários pontos de vista. A comunidade LGBTQIA+, anti-sionista também tem acusado Israel de pinkwashing. Então, eu queria saber de você, Márcio, da sua opinião, o que você acha desse aspecto, especificamente? Agora a coisa fica feia. Vamos lá, então, gente. Então, assim, são várias questões para fazer síntese, e eu vou tentar ser o mais justo com todas elas possível, né? Porque cada um desses tópicos que eu vou abordar daria um podcast inteiro para cada um deles, da complexidade que a coisa é. Mas acho que a gente pode começar por aí. Vamos abraçar a complexidade do assunto. E a complexidade do assunto, né, noticiando ele sim, de fato, quando houve a postagem, não só no Gavá, mas diversas páginas LGBTs postaram a notícia, existe uma tendência na narrativa do ativismo LGBT, principalmente, eu chamo, isso é opinião minha, de um ativismo imaturo de internet, porque existem ativismos de internet extremamente sofisticados e que causam um peso real para favorecer a comunidade LGBT, né? Vou destacar aqui a Loud, que é uma organização bem interessante, que faz pontualmente, né, resolve questões ali globais LGBTs, mas existe um vício na narrativa, né, por várias razões, de toda vez que aparece o tema Israel e LGBT, e eles estão juntos, seja lá o que for, independentemente do que seja, né, existe esse vício na narrativa de evocar pinkwashing, né? Pinkwashing tornou uma mensagem de Tolkien. Eu invoco quando o assunto aparece. E o fato é que isso não só prejudica, né, a discussão sobre pinkwashing, sobre Israel, sobre direitos LGBTs, mas prejudica, inclusive, o que pinkwashing significa. Então, assim, para quem está ouvindo a primeira vez, vou dar uma definição mais branda possível, né, do que pinkwashing é e o que pinkwashing não é. Então, pinkwashing é um termo utilizado, do inglês é lavar de rosa, né, quando você lava de rosa, ou você lava com os direitos LGBTs, alguma outra coisa que esteja acontecendo. Então, vou dar um exemplo, talvez seja mais prático. O termo ele foi muito usado no começo para identificar empresas, por exemplo, que promovem uma visão positiva à comunidade LGBT, mas na prática não exercem. Ou elas exercem algum tipo de política interna que não seja favorável. Então, por exemplo, eu contrato uma pessoa trans para fazer uma propaganda, né, sobre inclusividade, diversidade, arco-íris, toda essa coisa bonita que a gente acha linda de ver, e é bonito de ver mesmo, mas na prática, na empresa, não há contratação de pessoas trans ou há, né, desrespeito ao nome social, ao nome civil, né, alterado. Então, isso é um exemplo de pinkwashing, quando você faz propaganda de algo, mas na prática, aquilo não acontece, né? Geralmente são empresas que fazem isso,
Existem muitas acusações para empresas internacionais, porque daí tem a segunda característica do pinkwashing, que é eu faço propaganda de vários assuntos progressistas, mas na prática uma empresa está destruindo o meio ambiente. Então é uma maneira de você distrair a atenção, por assim dizer. Quando isso toca em Israel, e qual que é a problemática de quando isso toca em Israel? Né? Quando o post foi publicado, os mesmos comentários de sempre apareceram. E a verdade é que no post do Gavá a gente estava esperando que viesse de sempre, né? Os mesmos tipos de comentário. E eles surgiram. Mas para vocês entenderem o quão viciada está a narrativa, né? O quão problemática ela é dessa acusação. Márcia, desculpa te interromper, mas acho que só para dar uma visão geral, por que isso aparece? Eu não quero responder, mas por que isso aparece nos posts do Gavá toda vez? O que as pessoas dizem que é pinkwashing no caso de Israel? Perfeito. No post do Gavá não teve acusação. Isso aconteceu nos posts dos sites LGBTs que veicularam. A gente esperava que fosse ter no post do Gavá porque é de praxe, né? Mas estava preparado para lidar com essa reação porque a gente já está acostumado, sabe como lidar com esse setor da comunidade LGBT. Mas aparece porque, por alguma razão, se associou, né? E aí tem a problemática do pinkwashing, por que existe a acusação também de que pinkwashing seja antissemita. Singularizou-se Israel na discussão de pinkwashing. As pessoas sequer falam de pinkwashing, né, ou pink money, que já entrou uma da categoria do uso de dinheiro, para as empresas ou para outros países. Outros países, outros governos, outras instituições também praticam, né, esse pinkwashing quando essa lavagem de rosa. Mas só quando o assunto envolve Israel e comunidade LGBT que isso é evocado. Então, essa singularização de Israel no discurso de pinkwashing ela é muito problemática, né? E se tornou meio que uma sinalização de virtude. Quer dizer, o assunto aparece, eu vou levantar isso. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou do lado da justiça social. Israel, promovendo direitos LGBTQIA+, está querendo esconder o massacre de Palestina. Basicamente é isso, né? Esse é o nível de comentário, mas para dar um exemplo de como a narrativa tá viciada, né? Uma das questões quando se falou da surrogacia permitida para gays israelenses foi, mas esse direito vai ser estendido para os gays palestinos? E eu fiquei, não, calma aí, gente. Mas e a problemática de que não é um direito, de que não é uma conquista, de que não é bom, né? Ou seja, está tão viciado que você repete o discurso para a questão da extensão. Isso ignora uma série de questões, né? Por que é problemático? Ignora o fato de que nem toda conquista LGBT em Israel ela vem do Estado, né? Não é o Estado que quer se autopromover e gera uma conquista. As conquistas vêm porque existe um movimento LGBT que pressiona o governo o tempo todo. Essa é a realidade do mundo inteiro. Israel não é diferente, né? Eu acho que quando você diz que Israel é diferente, por que só Israel é diferente, né? A gente volta para a pergunta inicial. Outra questão é que também ignora, né, todo o contexto do Oriente Médio. Primeiro, no caso da surrogacia especificamente, né, vamos colocar não só surrogacia, mas adoção, uma boa parte das conquistas dos direitos LGBTs em Israel, eles foram conquistados graças ao ativismo LGBT de lá. Graças às organizações, graças à pressão delas, graças a políticos que lutaram nas suas campanhas e foram eleitos democraticamente, né? Sim, falar o contrário, não, desculpa, só para um adendo, falar o contrário é dizer que a população LGBTQIA+, israelense é burra e completamente manipulável pelo governo, não pensam, não se mobilizam, né? E isso vindo de pessoas que se dizem progressistas, para mim não faz o menor sentido, né? Amanda, essa é uma grande parte da problemática, porque não só acusa, né, o LGBT israelense de ser ignorante, de ser maleável, mas acusa a comunidade LGBT inteira de ser maleável quando o assunto é esse. E claro, eu não quero ser influenciável, então eu acabo sinalizando, olha, eu não sou maleável, eu sou muito desconstruído, e por essa razão eu acuso de pinkwashing, né? E eu acho que não é tão simples assim. Só que também ignora outras questões, ignora o fato de que a realidade LGBT no Oriente Médio, ela não é nem um pouco boa, né? E que a gente tem casos ali de violência estatal, institucional, que é enorme. E eu me pergunto, que nome que a gente dá para isso? Que nome que a gente dá para o fato de que essas violências estatais que envolvem pena de morte são ignoradas, né? Por que o ativismo LGBT insiste em não falar sobre isso? Eu acho que é uma pergunta bem honesta, bem coerente, né? E que está para ali com a problemática de pinkwashing. Desculpa, é maravilhosa essa questão, mas esse direito vai ser estendido para os gays palestinos? Desculpa, amigo, você está achando o quê? Que em Gaza, assim, você sai com a bandeira LGBT das costas e tá tudo bem? Tipo, eu não acho que Israel é perfeito, e quem ouve o podcast com frequência sabe muito bem que eu não acho isso, mas é desonestidade intelectual falar um negócio desse, entendeu? É o cúmulo. E, Anitta, me parece, né, a percepção que eu tenho é que ele envolve o que o Bibi sempre traz da Israel imaginária. Porque, né, é a ideia de que Israel faz as coisas porque quer, não porque houve um movimento LGBT, é a ideia de que Israel faz isso para pagar alguma coisa que precisa ser escondida, o que para mim tem um teor antissemita muito profundo. É desonesto porque ignora a violência, né, da maior parte dos países árabes com as suas legislações estatais que violentam e violam a vida de pessoas LGBTs. E eu acho que é desonesto também porque existe um pinkwashing real que acontece na Israel real,
né, na escala imaginária do ativismo, né? E ele acontece justamente nesses casos. O governo Netanyahu tinha muito disso, dele promover a ideia, não, a gente ama os gays, mas o partido dele não fazia nada para favorecer. Então, assim, isso você pode acusar de pinkwashing. Isso você vai falar, Márcio, eu acho que isso é pinkwashing? Sim, isso é pinkwashing, esse é o nome dado. Mas se essa acusação ela não está moderada, né, com a coerência de analisar todos esses fatores ao redor, ou seja, você só está no vício de acusar, aí a gente tem um problema grande. A gente tem um problema para o ativismo LGBT global, que vai sempre responder dessa maneira, né, e não sabe analisar caso a caso, não sabe abraçar a complexidade. E, infelizmente, por não abraçar a complexidade, acaba esbarrando em outros preconceitos. Eu acho que nesse caso, especificamente, o antissemitismo, né? Porque as pessoas não entendem sobre antissemitismo, não é que o antissemitismo seja ódio aos judeus, acho que essa definição é muito escassa, né? O ódio é uma variante, o antissemitismo é uma percepção dos judeus, uma percepção imaginária, né? E se você tem essa percepção, e essa percepção leva a ignorar toda a complexidade, e essa ignorância leva à violência, leva à exclusão, aí a gente tem um problema. Eu acompanho esse comportamento do movimento há bastante tempo, desde 2017, 2018, quando teve um evento de uma organização lésbica mais radical nos Estados Unidos, e haviam judias lésbicas com a bandeira do arco-íris e a estrela de Davi. E assim, lá naquela época, né, aquele símbolo era especificamente o entrelaçamento da identidade judaica com a identidade LGBT. Não falava sobre sionismo, não trazia a indumentária sionista, por assim dizer, né? Mesmo se trouxesse, não deveria causar esse tipo de alvoroço, mas elas foram banidas do evento. E aí eu fiquei me questionando quanto que a gente precisa fazer uma autocrítica dentro do campo progressista e do movimento LGBT para repensar como a gente está lidando com esses assuntos. Não é que você não possa acusar de pinkwashing, é que você precisa determinar o que é, o que não é pinkwashing se te acusar. Não é que você não possa ser anti-sionista ou crítico ao sionista, mas você precisa entender o sionismo é antes, né? Porque se você não sabe o que é, você está falando a torta direita, isso gera um problema. E outra questão é de ouvir as vozes judias nesses casos também, né? Porque eu acho que no campo progressista já se aprendeu que você não pode dizer para o movimento negro o que é racismo. Você não pode dizer para a comunidade LGBT o que é LGBTfobia. Por que você diz para a comunidade judaica o tempo todo o que é o que não é antissemitismo? E não escuta. Isso me pega demais. Isso me pega demais. E a gente é muito cobrado por pessoas que nem sempre concordam com os nossos posicionamentos no geral, fala a gente enquanto IB, por que vocês não falam do antissemitismo na esquerda? E eu acho que esse é um ponto que a gente não ignora de forma nenhuma, porque a gente sofre muito com isso. Porque a gente se sente num limbo que ninguém ouve a gente. Se a gente aponta que a esquerda foi antissemita, a gente é calado. E se a gente aponta um antissemitismo na direita, a gente também é calado. Então, é difícil de você formar uma identidade. Aí eu digo por mim, acho que provavelmente vocês concordam, que é essencial construir espaços como o IB, construir espaços como o Gavá, para que a gente crie também a nossa identidade, que é tão apagada e tão excluída, porque o antissemitismo não ficou na Alemanha de 30. Ele está aqui todos os dias, no Brasil e em diversos lugares do mundo, enfim. Não, sim, aí parece, né? Não, sim, eu tenho essa impressão de que judeus, né, judias, o grupo, é um dos únicos grupos que não podem dizer o que é antissemitismo, o que não é, né? Ninguém vem em defesa, tipo, você vai falar o que é antissemitismo, que isso foi ou não foi antissemitismo, e não é judeu, não é judia. Parece que a gente não tem direito de se manifestar nesse sentido. Exato. É bizarro. Outro grupo que também não tem esse direito são as crianças, né? Eu sei que não é o tema, mas que o ódio às crianças, que é uma coisa que o movimento Child Free tá aí, dizendo que tudo bem excluir crianças e mães, consequentemente excluir as mães junto, de todos os lugares, como se não fosse também um grupo que merece ser protegido. Que precisa. Falou sobre isso hoje no Instagram dela. Pois é. Mas eu dar um comentário para pensar só assim uma finalização desse assunto, né? Não, e também se tiver mais questões, vamos conversar sobre elas. Mas assim, eu até fiquei feliz, eu vou dizer uma coisa pessoal, eu fiquei feliz que o assunto mudou de direção. Eu fiquei feliz que ele mudou para um assunto que é super complicado, sabe, do qual eu aprendi muito nessa última semana com tudo que aconteceu, que é a questão da surrogacia, a questão da problemática em relação à surrogacia. E eu vou dizer por que eu fiquei feliz, porque a gente esperava, né, que caminhasse esse lugar, e ele caminhou inicialmente, a gente vê que ele caminhou inicialmente para esse lugar. Por que esse direito não vai ser estendido para gays palestinos? Eu achei essa pergunta, assim, para mim, ela resume como está problemática o vício da narrativa, mas eu achei muito interessante que mudou o assunto por duas razões. A primeira, porque a gente realmente discutiu um assunto real, quer dizer, né, voltou para um lugar que não tinha tensão quando era só com os casais heterossexuais, ou seja,
o fato da surrogacia ter ganhado a centralidade do assunto, para mim, é uma coisa nova, sabe? Quando o assunto é Israel LGBT. Eu achei que isso foi muito legal, a gente aprendeu muito. Mas também porque as pessoas aprenderam um pouquinho a lidar com a questão real, né, do que acontece ali. Quer dizer, elas começaram a falar de Israel de uma maneira mais centrada, né? Ah, não, olha, Israel é um país. Israel é um país complexo, Israel é um país com várias questões. Nossa, quem diria que Israel não é diferente do resto do mundo? Que os LGBTQIA+ estão lá e eles não estão inventando. Gente, para a gente fechar... E eles são tão problemáticos quanto os daqui, e tão queridos quanto os daqui. E para a gente fechar, vou pedir para vocês serem bem sintéticos, né? Porque o nosso papo foi maravilhoso, mas também foi longo. Tem a questão da religião. Então, de que forma vocês acham que a religiosidade mais extremada, com um viés mais conservador, porque não é todo religioso que é conservador, não é todo religioso que é extremista, mas quando existe esse viés, como isso pode prejudicar questões envolvendo o debate sobre direitos reprodutivos, mas também os direitos de casais e pessoas LGBTQIA+. Elisa, se você quiser começar, fica à vontade. Vou começar porque eu acho que minha resposta vai ser bem breve. Essas questões não deveriam ser permeadas por religiosidade, né? São questões ou de foro íntimo, que cada pessoa faz o que quer, mas que devem sim passar por uma regulação estatal, e o Estado deveria ser laico. Eu acho que é isso. Foi muito claro e sintético. Eu adorei a síntese. Veja, eu vou dizer o que eu penso sobre o sagrado antes de responder isso, sabe? Eu também eu espero que minha resposta seja uma síntese tão boa quanto a Elisa. Algumas questões, independentemente do sagrado, se é real ou não, da religião, se é boa ou não, a relação que as pessoas têm com o sagrado e com a religião é uma relação real, é uma relação poderosa e é uma relação que literalmente molda ao redor. Então, independentemente da questão de como isso funciona no nível estatal, eu acho que a gente não pode desconsiderar o quanto isso gera impacto no nível social, né? E a problemática com a relação com o sagrado, né, com a relação das pessoas com a religião individual e coletiva, é que essa relação ela é geralmente dominada por, eu vou colocar aqui nos meus termos, a Amanda falou palavrão antes, então estou tão feliz que dá para falar também, mas por uma teologia pobre, assim, sabe? Eu vou colocar esse nome mesmo, assim, escassa, rudimentar, fraca, simplista, quer dizer, são noções de sagrado muito fracas, né? Elas não têm fundamento, não têm uma complexidade maior, elas não têm uma maturidade, né? E eu diria o seguinte, eu acho que de uma perspectiva pessoal, eu acho que Deus, o sagrado, o divino, etc., não é propriedade dos heterossexuais, não é propriedade das pessoas cis, e eu acho que a partir do momento que você trata como propriedade de um grupo, né, principalmente quando esse grupo é hegemonia, deixa de ser divino para ser poder. Então, assim, para ser divino, para ser sagrado, exige que não seja propriedade de ninguém. Acho que a partir do momento que é propriedade, alguém argumenta que é propriedade de um grupo em exclusão de outros, deixa de ser divino. Isso é uma percepção minha sobre o sagrado mesmo. Então, acho que na prática é isso. Acho que tem a questão estatal de sim, o Estado deveria ser laico todos eles. E, embora tenha uma discussão aqui que eu acho que é para outra conversa, essa semana eu vi um debate do Stephen Fry, ator, comediante britânico, super pensador, e ele estava numa discussão se a Igreja da Inglaterra deveria ser desvinculada do Estado, né? E ele fala, olha, eu acho que não, porque a Inglaterra é o país mais secular da Europa e é graças a esse hipopótamo deitado na lama, que é essa mistura da religião com o Estado, que ninguém mais liga para isso. Então, acho que existem controvérsias no mundo prático, né? Mas, claro, a princípio, a forma como a lei deve ser praticada tem que ser secular, sem a gente ignorar também, né, a questão da relação das pessoas com o sagrado. Acho que a partir do momento que a gente entende que esse é um lugar de disputa e a gente pega a nossa parte nele, diz, olha, peraí, eu não vou deixar você ficar com a religião, com o sagrado, com Deus para você, porque não é teu, não. A partir do momento que a gente disputa esse lugar na relação, eu acho que a gente também gera um efeito interessante, porque a gente quebra o monopólio da narrativa, né? Sobre o que significam essas questões. Legal, gente. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. Acho que foi uma grande conversa, uma grande troca de ideias. Então, mais uma vez, hoje a gente conversou com a Elisa Tettelbaum-Schuckmann. Ela é judia, lésbica, médica, gineco-obstetra, mãe da Sofia, e também com o Márcio Albino, que é jornalista, gay, esteve educador social de HIV/AIDS no Grupo Dignidade e já foi diretor de comunicação da Aliança Nacional LGBTI+.
Ele também é idealizador do Voluntários Arco-Íris, organização comunitária LGBTQIA+, em Curitiba, além de já ter prestado assessoria LGBTQIA+, para o Museu do Holocausto de Curitiba e ser consultor LGBTQIA+, do Memorial do Holocausto do Rio de Janeiro. Os dois são ativistas LGBTQIA+, e fazem parte do coletivo Gavá. Sigam o Gavá nas redes sociais, sempre debates muito importantes, eventos que eles fazem, que sempre enriquecem todos esses debates envolvendo religiosidade e toda essa questão de gênero que, enfim, a gente está precisando falar sobre isso de forma intelectual e não rasa e vazia. Exatamente, eu acho que todo mundo tem tudo a ver com isso. E eu queria lembrar quem está ouvindo a gente de que o nosso podcast está em diversas plataformas de áudio, está no Spotify, está na Aurelo, na Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Sigam o IB também para continuar acompanhando todos os conteúdos. E é isso, gente. Até quarta que vem. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer conversar. Acho que ampliou muito mais a minha visão sobre o assunto. Muito obrigada de novo pelo convite. Adorei participar. Acho que tem vários temas aí possíveis para novos episódios. Estou ansiosa para acompanhá-los. Obrigado por terem me recebido. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.